5,8% da população brasileira sofre de depressão. Isso equivale a 11,7 milhões de brasileiros. Isso é uma pesquisa da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em 2023. O Brasil é o maior país da América Latina com casos de pessoas depressivas. No caso de ansiedade, o Brasil está no primeiro lugar de pessoas ansiosas. Eu tenho algo muito sério para falar com vocês, que diante de tudo que eu tenho estudado e hoje de conversando com uma pessoa que está tendo alguns casos, né, está fazendo alguns exames e está sendo diagnosticado o início de uma depressão, eu tenho algo muito sério para falar com vocês. Claro que todo o processo de depressão e de ansiedade, ela necessita muitas vezes de um tratamento médico, necessita da medicina. E Deus levantou médicos exatamente para isso. Mas muitas dessas questões, elas não são apenas modificadas ou curadas apenas por tratamentos. Se você fica através de medicações, isso sinaliza que você vai ficar sob efeito de uma medicação. O que eu quero dizer para você com isso? Que enquanto a gente não muda a nossa mentalidade, enquanto a gente não entra nessa verdade de quem realmente nós somos, da verdade que nós temos dentro de nós como seres espirituais, a gente não muda uma percepção que nós temos dos fatos, seja relacionado à ansiedade ou seja relacionado à depressão. Existe algo muito intenso que eu quero compartilhar com vocês que, de acordo com alguns estudos, eu já tenho essa informação há muito tempo, mas nós estamos vivendo dias caóticos, né? Nós estamos vivendo desde a pandemia para cá anos de aceleração, anos na verdade, né? Uma década vai começar, já está se cumprindo, de muitas profecias sendo realizadas. Muitos desses transtornos que as pessoas estão enfrentando, eles estão relacionados a pensamentos disfuncionais. E eu quero falar para vocês sobre algo que é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar a Bíblia no sentido real dela, do significado real, a gente começa a entender fatos que hoje nós estamos vivenciando. Como, por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela, no contexto hebraico dela, ela significa esterra, que quer dizer mente confusa, olho vesgo, mente embaçada. E essa visão embaçada, essa visão distorcida, ela tem gerado em nós uma disfuncionalidade daquilo que nós somos em Cristo. Então, a gente percebe que a natureza caída do homem, esse movimento adâmico, gerou em nós uma disfuncionalidade mental. Então, a gente passou a ter, após esse ato, nós passamos a ter uma mente confusa, olho vesgo, mente embaçada, mente distorcida da realidade. Nós deixamos de ser, muitas vezes, quem Deus nos chamou para ser, para entrarmos em concordância com o que o mundo diz que nós somos. E todas essas disfuncionalidades, elas têm por finalidade gerar na gente pensamentos disfuncionais que vão levar a gente para o caos mental. Então, muitas mulheres hoje estão vivenciando ansiedade, estão vivenciando depressão, não dizendo que não tem que tomar remédio, que tem que procurar tratamento, não é isso, mas muitas dessas questões, elas são origem dessa disfuncionalidade mental que foi perpetuando em gerações e gerações. Hoje, muitas vezes, já se tornou uma questão biológica, uma questão genética em algumas pessoas, em outras pessoas até não tem nada a ver com a parte biológica, mas está sendo construída mediante a essas disfuncionalidade mental. Então, quando a gente olha para esse contexto da Bíblia, no sentido real da palavra, a gente começa a perceber o quanto que o inimigo tem agido de forma intensa na nossa vida para gerar em nós pensamentos disfuncionais. O nosso cérebro, ele foi feito para a espiritualidade. O nosso cérebro, ele foi feito, essa parte de crescimento, ela está totalmente alinhada ao movimento do amor, da positividade, das boas escolhas. Quando nós temos pensamentos que não estão alicerçados na raiz do amor, da positividade, das boas escolhas, nós estamos relacionando os nossos pensamentos ao medo. O medo, por si, ele é um sofrimento ocasionado pela natureza adâmica, que vem gerando em nós, mais uma vez, a disfuncionalidade mental. Então, quando Jesus fala ali na oração do Pai Nosso, quando ele diz livra-nos do mal,
esse mal tem a mesma etimologia na palavra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Jesus aqui está dizendo, aqui aconteceu o esterra, no hebraico, que significa olho vesgo. Então, a partir daquele ato, nós começamos a ter uma mente disfuncional, uma mente diferente de quem nós somos, uma mente confusa, uma mente embaçada. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus aponta, livra-nos do mal. O que Jesus está dizendo? Livra-nos, Senhor, da mente confusa, livra-nos, Senhor, da mente embaçada, livra-nos, Senhor, dessa disfuncionalidade que o mundo está tentando colocar na gente, para que a gente se afaste da nossa essência, para que a gente se afaste da nossa verdade, para que a gente deixe de ser quem nós fomos chamadas para ser. Então isso é um assunto muito sério, um assunto muito delicado, e se nós não mudarmos a nossa visão sobre quem nós somos, de entrar nesse processo de renovação mental, conforme o apóstolo Paulo menciona, que a ciência também já comprova o processo da renovação mental para curas de inúmeros tratamentos até de doenças, de transtorno, enquanto nós não entrarmos nesse movimento de acessar quem nós somos na nossa identidade, de acessar quem nós somos em Cristo, nós vamos viver uma vida confusa, uma vida embaçada, uma vida de olho vesgo, sem direção, totalmente rotulada pelo que o inimigo diz que nós somos. E isso tem ocasionado doenças psicossomáticas, depressões, ansiedade e inúmeros tipos de transtorno. Então a gente precisa olhar com essa visão espiritual. Uma vez eu li uma frase de um médico psiquiatra que ele diz: toda doença é psicológica, mas toda cura é espiritual. Espiritual no contexto de conexão do nosso cérebro com a verdade. E a verdade é Cristo. Então que nós possamos olhar para a nossa identidade, para a nossa essência, para esses pensamentos disfuncionais que o mundo tenta nos colocar todos os dias, com a visão estratégica do céu sobre a nossa vida. Só assim nós vamos começar a ter essa mudança mental para termos clareza sobre os fatos que têm acontecido na nossa vida e deixar de ter essa mente confusa que o inimigo tenta colocar todos os dias com esses dardos diariamente sendo lançado para que a gente venha se afastar da nossa identidade em Cristo. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo.